Estou feliz, a Cris veio, glória a Deus. Aí, Cris, benção. Aí, eu fico tão feliz quando eu convido e a pessoa vem. Fico feliz, viu? Maravilha. Bênção é grande. Deus tem bênção para a tua vida. Amamos você demais. E a sua família também. Achou Lucas 1 aí? Lucas capítulo 1. Eu não vou ler o versículo 18. Eu vou ler o 8. Tá mangando, né, Deia? Olha só. Prepara a sua Bíblia, deixa ela aberta aí. E vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Maravilhoso. Senhor, a Tua palavra é que nós estamos diante nessa noite. Aqueles que aqui estão, que estão em casa, vendo pela internet, onde essa palavra chegar, onde ela se manifestar, que seja bênção, seja poder, graça e glória. É o que eu te peço nesta noite, no nome de Jesus. Usa a minha vida para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A palavra do Senhor aqui, Lucas, no capítulo 1, nos fala sobre o sacerdote Zacarias. A palavra aqui nos fala sobre esse homem, será pai de João, casado com Isabel, que é prima, faz parte da família de Maria. A Bíblia nos diz aqui que ele exercia uma função importante. Qual era a função? Ele era sacerdote no templo. E o que me chama a atenção aqui, que começa o versículo 8 dizendo assim, que primeiro que por sorte, e segundo por costume, vai cair em Zacarias, e Zacarias vai entrar no templo. E quando Zacarias vai entrar no templo, a Bíblia diz que o anjo Gabriel vai aparecer para ele ali dentro do templo. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel, enviado pelo Senhor, vai aparecer para conversar com Zacarias. A Bíblia diz que o anjo Gabriel vai trazer as boas novas para esse homem, vai falar com esse homem, vai trazer uma resposta de oração de Zacarias, vai trazer uma mensagem do céu para esse homem chamado Zacarias. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que a primeira coisa que o anjo Gabriel vai falar para Zacarias, que está ali no versículo 13, no capítulo 1 aí, é que ele vai dizer assim, olha, disse o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. A oração que Zacarias fez foi ouvida, e Isabel, a esposa dele, que até então era estéril, tanto Zacarias como Isabel já eram avançados em dias, nem tanto assim, mas eram. Mas Isabel era estéril, e qual era a oração? Fica claro aqui, qual era a oração que Zacarias fazia. Era que Deus pudesse quebrar a esterilidade de Isabel. É que Deus pudesse fazer algo na vida da sua esposa. Zacarias estava pedindo por um milagre. Ele clamava, a oração dele a Deus era que um milagre acontecesse dentro da sua família. E a Bíblia vai dizer que esse anjo, o anjo Gabriel, vai chegar para ele e vai dizer assim, olha, a tua oração foi ouvida, aquilo que você pediu a Deus vai acontecer. A tua mulher estará grávida e dará à luz a um filho. Aquilo que era impossível, Zacarias, na sua vida acontecerá. O sobrenatural vai acontecer. Aquilo que você tem orado, tem clamado e tem pedido, vai se realizar. Quantos aqui têm orado, clamado e pedido a Deus algo? Levante sua mão, deixa eu ver.
você tem orado, tem falado com Deus, você tem gastado o seu tempo, as suas orações. Quando você fala com Deus lá no teu quarto, na tua casa, até mesmo dentro da igreja, quando você vem, você ora a Deus e você clama a Deus por coisas sobrenaturais, por coisas impossíveis, inimagináveis, mas você tem clamado a Deus e tem orado. Pois eu quero, no nome do Senhor, ser profeta nessa noite para declarar sobre a tua vida, que tudo aquilo que você tem orado, tem pedido, tem clamado, Deus vai começar a trazer na tua vida um tempo de realizações, e Deus vai realizar na tua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente é igual Zacarias. Por quê, bispo? No versículo 13 a Bíblia diz que o anjo vai dizer assim: ô Zacarias, as suas orações foram ouvidas. E ele diz qual era a oração de Zacarias: a sua mulher, ela vai ter um filho. O que você pediu a Deus vai se realizar. Mas o que me chama a atenção aqui é que tudo isso está acontecendo na vida de Zacarias, e muitos de nós aqui que estamos aqui conhecem bem a história de Zacarias aqui. Que Zacarias vai ficar mudo, porque quem não entende o que Deus fala, vem para mim, presta atenção numa coisa: quando a gente não entende o que Deus fala, não tem como a gente falar daquilo que Deus falou. Quando a gente não entende o que Deus está falando para a gente, não tem como a gente replicar aquilo que Deus falou para nós, porque eu não entendo. Agora, fica bem claro aqui, e Zacarias vai ficar mudo e tantas outras coisas. Por quê? Porque Zacarias, na verdade, ele não vai dar nenhum valor para aquilo que o anjo vai falar com ele. Ele não está entendendo nada. Mas fica claro por quê. Primeiro, que o versículo 9 já vai deixar bem claro que por que Isaías está ali dentro do templo, naquele momento, naquela hora, naquele instante, e o anjo Gabriel vai aparecer para ele. Por que ele está ali naquele momento? É a primeira parte do versículo 9, porque aquilo era um costume. Zacarias, na verdade, estava acostumado a estar ali, naquele momento. E tem muitas coisas na história da nossa vida que a gente se acostuma. Você sabia que muita gente que está num culto como esse, aqui não. Tem lugares por aí que eu já andei, que eu já visitei, que eu já frequentei, que eu já conheci, que tem pessoas que estão num culto como esse, como o momento que nós estamos aqui agora, mas muitas vezes nada acontece na vida dele, nem na vida dela. Sabe por quê? Porque ele está acostumado com um momento como esse. O culto para ele é um costume, simplesmente por estar, para querer estar, para poder estar. E ele não está acostumado com as coisas do céu. No primeiro momento, quando o anjo Gabriel vai falar com Zacarias, vai falar das coisas do céu, Zacarias não está acostumado a ver anjo, Zacarias não está acostumado com Deus. Quantos aqui, irmãos, podem erguer a mão e dizer assim: bispo, eu estou acostumado com Deus falar comigo? Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente até ora, porque é um costume orar, porque eu aprendi a orar, meu pai orava, minha mãe orava, minha família ora. Eu oro porque eu vejo os irmãos orando, porque a igreja ora. Eu venho para a igreja porque é um costume, meu pai vem, minha mãe vem, a minha família me traz, eu vou junto porque me convidaram e tantas outras coisas, mas isso é um costume na minha vida. Mas escute uma coisa, você precisa deixar de lado todo o costume. Muitas vezes a gente está acostumado com as coisas da terra, e quando a gente vive as coisas do céu, não dá valor. Quanta gente que frequentar um culto como esse que nós estamos aqui, é um costume. E no momento que Deus falar com ele, falar com ela, ele não dá valor. O anjo aqui está falando com Zacarias, mas ele está acostumado muito mais a entrar no templo. Caiu por sorte? É eu, é? Hoje é domingo, é dia de ir para o culto? Que hora que é? Está na hora? É essa hora? Tá certo. Eu estou acostumado com os louvores, eu estou acostumado com a palavra, eu estou acostumado com a bispa cantar aquele louvor legal, bonito, que eu gosto. Eu estou acostumado com o Rafael tocar. Eu estou acostumado com o irmão que tira foto. Eu estou acostumado com a recepção que me recepciona. Mas aí, um dado momento, Deus vai falar com você. E aí?
Muitas vezes eu estou acostumado com todo esse ambiente, como Zacarias. Mas aí quando Deus vem e fala comigo, eu não estou acostumado. Catuca o irmão que está ao teu lado, diga para ele: você precisa se acostumar com Deus falando com você. Hã? Você precisa se acostumar com a mensagem do céu. Por quê, bispo? Porque quando o anjo Gabriel vai falar com Zacarias, ele não vai entender nada. Não vai entender nada. E talvez, pega essa. Nessa noite Deus já falou com você aqui. Até na abertura do culto. Talvez na oferta Deus falou com você. E talvez você já nem lembre mais o que foi que a bispa falou, qual foi o versículo que ela disse. Sabe por quê? Porque eu não entendo nada. Talvez na hora do louvor, no meio de um louvor, Deus tenha falado com você. Mas talvez você não tenha entendido. Ei, vem para mim. Talvez Deus esteja querendo falar com você agora. Mas você precisa entender. Sabe por que Zacarias ficou mudo? Porque ele não tinha o que falar. Sabe por que Zacarias ficou mudo? Porque ele não entendeu nada. Muitas vezes a gente não tem o que falar de Deus, porque a gente não entende o que Deus fala comigo. Catuca o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você precisa entender o que Deus fala com você. Zacarias está acostumado com o ambiente do templo, da oferta, do incenso. Ele está acostumado a ser ele, o sacerdote, o representante do povo. Ele só não estava acostumado com uma coisa: Deus falar com ele. Você sabia que tem gente que fica dentro das igrejas anos e anos, mas ela não está acostumada com o quê? Com Deus falar com ela. Quando você entrou daquela porta dentro, eu quero dizer para você, que no momento em que você entrou ali para dentro, Deus está muito afim de falar com você. Será que você poderia fechar os seus olhos agora, colocar a mão no seu coração? Feche os olhos aí, coloque a mão no seu coração e diga assim: Deus, fala que o teu servo ouve. Diga: Deus, eu estou aqui para ouvir o Senhor falar comigo. Isso, sabe por quê? Porque Deus vai falar com Zacarias. Olha lá, você está com a Bíblia aí? Olha o versículo 15. Versículo 15, olha só. Pois, olha como vai ser o filho que Zacarias vai ter. Ele será grande diante do Senhor. Ó, o que Deus tem para você será grande. Não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre. Ei, vem para mim, porque isso não é qualquer coisa não. A primeira vez que a Bíblia vai mencionar alguém cheio do Espírito Santo é aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Ele vai ser derramado lá em Atos. O Espírito Santo se manifestava na vida das pessoas quando Deus queria falar. É assim que a Bíblia menciona. Mas aqui em João, no filho de Zacarias, a Bíblia diz que já do ventre ele vai ser cheio. Ou seja, algo que nunca aconteceu, algo que nunca foi visto, algo que Deus nunca falou para Zacarias. Ei, irmão, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas grandes, coisas sobrenaturais, coisas poderosas, coisas que Deus nunca falou para ninguém. Ele quer falar para você. Abra os seus ouvidos. Deus quer falar com você de coisas sobrenaturais.
Mas eu preciso me acostumar. Eu preciso dar valor às coisas espirituais. Olha aqui, segue aqui, vem comigo, segue aí, ó. Olha lá, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Vai ser um evangelista. Isso serve para nós nos nossos tempos agora, irmão. Serve agora. Irá diante do Senhor no espírito de poder, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo. Que tremendo! Deus está falando para Zacarias como será aquilo que ele tem para o filho de Zacarias. O anjo está revelando a promessa de Deus para ele, por causa da oração. Deus tem coisas grandes, porque você ora, Deus vai habilitar coisas grandes na tua vida, porque você crê e pede, Deus vai bradar na terra com coisas sobrenaturais para a tua vida. Creia nisso. Eu tenho orado, nada, sabe por quê? A gente está acostumado com essa coisa aqui, ó. E aí, muitas vezes Deus está falando e eu não estou entendendo. Sabe por que você vê muita... Pega essa, irmão, nessa noite, hein? Sabe por que você vê muitas igrejas cheias, lotadas, superlotadas, mas quando você começa a conversar e ver a vida de cada um, é um monte de gente com vida derrotada, caída, quebrada, destruída, porque estão acostumados só com igrejas cheias, estão acostumados só com o culto, com a rotina do culto, estão acostumados só com isso aqui, com a doutrina do culto. Estão se esquecendo de ouvir o que do céu vem. Zacarias era qualquer um? Não, ele era o sacerdote. Depois de tudo isso que o anjo vai falar para ele, qual é a resposta de Zacarias? Olha lá a resposta dele, versículo 18, só para você ver. Então perguntou Zacarias ao anjo: como é que eu vou saber isso? Olha a pergunta do cara. Como é que vai ser? Como é que eu vou saber? Vem para mim, presta atenção. Zacarias vai ser grande, sobrenatural, inédito, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Qual deveria ser a atitude de Zacarias? Aleluia! Glória! Tremendo! Maravilhoso! Que bênção! Como é que vai ser isso? Você não conhece crente assim, conhece? Sim ou não? Que Deus vem com tudo isso para ele, vai ser grande, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, vai ser poderoso, vai ir adiante, vai estar na frente. Mas será? Como é que vai ser? E aí? Como é que é? Irmão, era para o Zaca pular, rodar, girar. Deus falou, e que se Deus falou vai acontecer. Se Deus disse eu creio, se Deus disse eu acredito, se Deus falou eu tomo posse, eu pego. Não. Será que só Zacarias que é assim? Ou você conhece alguém que é assim? Olha a pergunta dele. Ele acreditou em tudo isso? Não. Às vezes a gente fala assim, né? A maioria daqui conhece a história, ele vai ficar mudo. Mas não tinha nem como falar de tudo isso. Porque se você não crê, você não fala. Posso ouvir um amém? Como que você vai falar daquilo que você não crê? Crie, por isso falei. Você só fala do que você crê. Se você não crê na palavra,
Como é que você vai falar? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as palavras que você tem acreditado nesses dias que nós estamos vivendo? Quais são? Porque Zacarias não teve capacidade de acreditar numa palavra dessa. No que você tem acreditado? Muitas vezes, Zacarias, bispo. Então, muitos de nós somos os Zacarias deste tempo. Porque Deus tem falado, Deus tem dito, Deus tem revelado. E a gente muitas vezes dá mais crédito porque estamos acostumados com a TV que está em casa, com o noticiário negativo, com aquilo que a sociedade prega, com aquilo que a sociedade fala. Nós estamos muito mais acostumados a ouvir o jornalista, a Rede Globo, não sei quem, falar e dizer. A gente está muito mais acostumado. Olha, toma cuidado, hein? Olha, isso, aquilo, é pandemia, vai morrer, é não sei o que, é decadência, é crise, dinheiro, desemprego. A gente está acostumado com tudo isso. Aí de repente Deus vem e manda o anjo e fala assim: olha, não temas, crê somente. Mas como é que Deus vai tirar eu disso e mudar? Irmão, creia! Tudo é possível ao que crê. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite aqui, irmão? É simples, mas é para o teu coração, é para você entender. Ô Zacarias, cadê o glória? Você viu em algum momento Zacarias dando glória? Não, porque ele não está entendendo. Ele não estava acostumado com isso. Tem muito crente que ele está na igreja há anos, mas ele já não está mais acostumado a dar um. Aí saiu devagar, tá vendo? Olha, Deus vai te abençoar. Oh, glória. Ele não estava acostumado a dar um. Deu uma melhorada. Dá para subir esse volume aí, né? Ele não estava acostumado a dar um. Aleluia! Aí sim. Glória! Oh, glória! Irmão, que crente que é nós? Eu vou mudar a tua situação. Oh, glória! Você vai ser grande. Aleluia! Olha, você vai estar por cabeça e não por cauda. Glória a Deus. Amém. Se Deus falou, creio eu. Ei, fofo, fofa. Lindo de Jeová. Presta atenção numa coisa nessa noite aqui. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Sai daqui glorificando, dando aleluia. Sai dando pirueta, cambalhota, girando, 360, aleluia, glória a Deus. Deus falou, eu creio. Deus disse, eu acredito. Eu vou tomar. Podem falar o que falar. Podem dizer o que for. Eu não vou crer, eu não vou acreditar. Eu estou firmado e ligado naquilo que vem do céu. Quem não recebe a mensagem também não fala dela. O que Zacarias ia falar? Tinha que ficar mudo mesmo. Por isso que tem muito crente por aí afora. O diabo entra lá na televisão dele. Vai ter muita morte. Aí ele... Vai ter muito desemprego, crise, viu? Olha, aí já vem o amigo que trabalha lá na empresa. Vai ter uma lista de 50 para mandar. Tudo que falar para ele de palavra, ele crê. Aí vem uma palavra do céu, Deus manda um anjo. Não temas, crê somente. Crê como? Crê como? Ele falou, a lista está lá. Amanhã vai acontecer. Não sei o quê. 14º está cortado, viu? Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu contava que esse 14º. Pergunta se eu estou assim. Não estou não. Vieram falar para mim, não vai ter. Eu falei, não, vai ter sim. Falei. Vai ter. Vai ter. Deus não falou comigo que não vai ter. Estou falando isso aqui agora e está gravado, hein? Vai ter. Vai ter. Ou eu creio e confio e acredito, irmão. Porque tem muito crente, quando ele não tem o que falar do céu, ele fala da terra, hein?
Vigia, hein? Vigia. Se não fala do céu, está falando o quê? Agora tem muito crente na igreja que só fala de coisa da terra. Misericórdia. Dá uma olhada nesse irmão que está do teu lado. Olha para ele assim, ó. Faz só assim para ele. Você não, né, irmão? E dá uma piscada. Ele disse amém, sim ou não? Catuca aí e fala para ele. Você não, né, irmão? Você só fala de coisa do céu, né? A mensagem aqui, estava difícil para Zacarias entender? Não, foi bem simples. A mensagem é clara. Ele que não entende. Ai, eu não entendo, eu não sei, eu não entendo como é que Deus fala. Ai, como é que Deus fala, bispo? Mais claro do que isso aqui? Tem crente que Deus está falando com ele claríssimo, mas ele finge que não está entendendo. Que mais que Deus tinha que falar com Zacarias aqui? Lembre-se, é a resposta do que ele orou. Mais claro que isso. Às vezes Deus fala tão claro com a gente dá uma de besta, de bobo. Deus está falando o que você já falou com ele, amado. Será que Deus vem e fala comigo em japonês, bispo? Não! Não! Olha! Mas o que Deus falou? Não! Diga para o teu irmão, Deus vai falar na tua língua mesmo. Desceu um anjo chinês aqui, falou comigo, e agora? O que eu faço? Veio o anjo chinês, mas não veio o anjo tradutor. Não, né? Não. Relaxa. Tu vai entender. Tu vai entender. Mas a gente às vezes, sei lá onde a gente está num outro lugar, numa outra atmosfera. Pai do Senhor, querida, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, viu? A gente está na outra atmosfera. E Deus assim, ó, escrevendo do nosso jeito. Falando 18. Eu tenho 18 para tu. Falando a nossa língua. Falando, a pastora falou aqui, né? Mas nos jovens acho que Deus fala assim também. Aí, mano, beleza? Tamo junto. E eu tenho para você, hein? A benção. Tá ligado? É nós, hein? É impressionante como Deus fala numa língua que a gente entende. Mas tem muito crente que eu não sei onde ele está. Ele está em qualquer outro lugar, menos nessa atmosfera com Deus. Mas ele vive dizendo que está ligado com Deus. Mas na verdade não está, né? Quem está entendendo, diga amém. Eu puxo o freio agora, segurei aí. Não vou entrar nesse. Deixa isso para depois. Eu estou ligado, bispo. Está mesmo. A gente às vezes está ligado com tanta coisa. Se eu não entendo o que Deus fala, eu também não tenho como falar daquilo que Deus está falando. E aí eu fico mudo, porque eu não entendo, porque eu não compreendo. Esse é o problema. Essa é a questão. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, Deus vai falar bem clarinho com você. Olha lá. Presta atenção. Versículo 19. Vamos lá. Segue aí. Respondeu o anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Olha só, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, por enquanto não acreditasse nas minhas palavras, a quais ao seu tempo se cumprirão. Olha, no que você está crendo, irmão? Deus tem coisas boas e novas para você. Acredite.
acredita, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode, se crer. Acredita! Acredita! Boas novas. Boas novas. 2 vezes aqui. O anjo vai dizer assim, ó. Vai se cumprir. Zacarias não está crendo, mas o anjo vai dizer assim: o que eu falei vai se cumprir. O que eu disse vai se cumprir. Eu quero usar você como profeta aí. Coloque a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: tudo que Deus tem falado com você. Diga com fé: tudo que Deus tem falado com você. Diga: vai se cumprir. Sabe por que não tem se cumprido nada na nossa vida? Muitas vezes, porque a gente se acostumou com esse ambiente. Toda terça, quinta, sábado, domingo eu estou no culto. Se acostumou a orar. Ah, vou orar. Ora. Pedir oração, vou orar. Ora por um, por dois. A gente se acostumou com os irmãos. A liturgia do culto. A gente está acostumado muitas vezes com todo esse negócio. E aí, sabe o que acontece? Aí Deus vem e diz assim: ó, irmã Maria, obreira Maria, você está indo para o culto, você está orando, você está jejuando, eis que falo contigo, minha filha. Faltou um detalhe: a gente não está acostumado a ouvir Deus falar. Deus ainda fala com as pessoas, Deus ainda fala com você. Não se acostume simplesmente com o culto, com o louvor, com a oferta. Não se acostume a sair da sua casa e vir para a igreja. Se acostume a ouvir Deus falar. Sabe o que me chama a atenção aqui, ó? Qual é o início do versículo 20? O que está escrito aí? Você vai ficar, o quê? Você vai ficar mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas vão se realizar. E aí? Isabel engravidou, João nasceu. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem? É que João vai nascer, e João nasceu, mas Zacarias continua mudo. Ah, bispo, ele não vai falar? Ele vai falar. Por isso que eu gosto de Bíblia. Às vezes a gente atropela a Bíblia. Ele nasceu e Zacarias está mudo. Aí a criança nasceu. Está todo mundo ali, ó. Qual o nome da criança? Como é que ela vai se chamar? Aí Isabel fala assim, ó. Ela vai se chamar João. Mas Zacarias está mudo. A família dela olha para ela e fala assim: mas João? A gente nem tem nenhum parente na família que chama João. Foram buscar Zacarias. Aí perguntaram: Zacarias, como é que a criança, o seu filho, vai se chamar? Olha o versículo 63. Zacarias pega, olha lá. Lucas 1, 63, olha lá. Vamos lá, até o 63. Olha lá o que aconteceu. O que está escrito aí? Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu. Ele ainda está mudo. O filho já nasceu, mas ele continua mudo. É. Ainda está mudo. Mas olha o que vai acontecer quando ele escreve que o nome é João. Olha lá. E todos se admiraram. Imediatamente a boca dele se abriu
e foi desimpedida a língua, falava e louvava a Deus. Vem para mim, eu termino aqui, vem para mim, presta atenção, só para fechar, presta atenção. Até aqui ele está mudo. Como é que vai chamar a criança? João. O que o anjo tinha falado para ele? Qual era o nome da criança? João. Vem para mim. Quando você entra em conformidade com aquilo que Deus tem para você, todos os impedimentos caem por terra. Agora, como ele vai entrar em conformidade com a palavra, coisa sobrenatural vai acontecer na vida. Até agora ele está lá, mudo, sem poder falar. Por quê? Porque ele não estava em conformidade com aquilo que Deus tinha para ele. Irmão, prega essa. Quando você está em conformidade com a palavra, quando você está em aliança com aquilo que Deus tem para a tua vida, pode ter certeza, todo impedimento cai por terra, todo empecilho, todo bloqueio cai por terra. Quando você entra em conformidade com a palavra, irmão, aleluia! Porque João está em conformidade com a palavra. E aí, o que acontece? Então, imediatamente a boca se abriu, foi desimpedida, e sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor. Por quê? Porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. Zacarias foi cheio, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Agora, quem que está cheio do Espírito Santo? Zacarias. Irmão, presta atenção. Às vezes, muita coisa não acontece na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente está acostumadão. Mais um cutão. Ou mais um cutinho, ou mais um negócio. Tem muita coisa que não acontece na nossa vida por causa do costume, a gente é acostumado. Estou acostumado todo domingo vir num culto desse. Estou acostumado todo domingo ir para a igreja. Mas aí Deus vem e diz: filho, eu quero falar com você. Filha, eu quero falar com a tua vida, mas o meu costume é mais com as coisas da terra e não com as coisas de Deus. Eu preciso me acostumar mais com aquilo que Deus fala comigo. Eu preciso andar mais em conformidade com a palavra. Como é que vai chamar seu filho? João. Ele podia até não estar falando, mas ele pediu uma tabuinha, escreveu lá. Você não consegue falar, escreve. Se você não consegue falar do que Deus tem para você, começa a escrever. Verdade, irmão? Verdade. Começa a escrever. Eu creio, a minha vida vai mudar. Eu creio, a minha família vai ser transformada. Eu creio, o meu casamento vai ser duradouro. Eu creio que os meus filhos serão bênção na terra. Eu creio que os meus filhos serão transformados. Eu creio, haverá conversão. Eu creio, haverá transformação. Eu creio, haverá milagre. Eu creio, haverá virtude. E começa, eu não consigo falar, escreve então. Sabe de uma coisa? No começo de tudo, Zacarias não estava preparado para ouvir o que o anjo falou. E tem muito crente dentro das igrejas que Deus está falando com ele, mas ele não vive porque ele não está preparado. Zacarias estava preparado? Não. E tem muito Zacarias por aí. Mas a partir do momento em que ele entrou em sintonia com o que Deus falou, como vai chamar a criança? João. A boca dele se abriu e ele foi cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ande em conformidade com o que Deus fala. Ande em conformidade com a palavra. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Oh, aleluia. A primeira chance. Zacarias ficou mudo até ali. Mas na primeira chance, como é que vai chamar o menino? Ele estava preparado.
Ah, irmão. Viu? Eu podia abrir um leque e falar tanto até amanhã aqui. Podia ou não podia? Podia, porque ó, até queria falar. Escreve. Não consegue falar? Escreve. As meninas que têm muitas, hoje em dia acho que nem faz mais isso, mas hoje em dia é mais na rede social. Mas antigamente como que era o diário, né? Hoje, meu dia, ali, ó. Hoje é dia 31 de outubro. E Deus falou que o ano ainda não terminou sem que eu veja a sua glória. Quantos têm coragem de escrever isso? Às vezes a gente louva tanto e fala, mas a gente está acostumado, né? Não é? Tem aquele louvor que diz assim, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Mas às vezes, na primeira, a gente está desistindo. Que isso? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está acostumado a cantar. A gente está... Irmão, em nome de Jesus, que essa palavra venha arder no seu coração. Às vezes a gente vem para um culto como esse, aí os irmãos aqui, aí sobe, aí vamos louvar. Aí a gente louva um louvor como esse. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aí eu vou embora. Aí o mal vem. O mal vem. Então, mas aí o mal vem, o mal vai vir em mim, você, nós, eles, o mal vai vir. Vai. Eu queria que o mal não viesse. Não, irmão, o mal vai vir. É bíblico. Mas aí eu preciso lembrar que eu tenho promessa. E quem tem promessa, vence. Eu preciso parar de me acostumar. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Zacarias era acostumado com o quê? Com as coisas religiosas. Era ou não era? Ele era o religioso, sim ou não? Sim. Caiu por sorte. Esse ano escolheram eu. É eu. É para quê? Para entrar lá, né? Sacrifício. Vamos lá, bora. Estou acostumado. Já sei como é que é. Todo domingo eu já sei como é que é. Vou lá na prateleira. Não pode dar nada. Bora, mulher. Passar na casa do mano. Bora, amiga. Aí eu venho. Aí alguém sobe aqui. Pai do Senhor, boa noite. Cumprimenta o seu irmão que está do teu lado. Vamos louvar. Eu gosto tanto desse louvor. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Amanhã tem que pagar a conta de luz. Misericórdia. Essa conta de... Rapaz, o diabo está na gasolina. Meu Deus do céu. Essa gasolina, como é que eu vou encher esse tanque? Mas eu dou um jeito. Eu vou pedir um dinheiro emprestado para minha mãe, para minha avó. Eu vou pedir 50 conto emprestado para o meu pai, para o meu tio. Amanhã eu tenho que fazer aquele negócio lá. Mas aleluia, quem tem promessa de Deus vence o mal. Eu vou mandar meu currículo lá amanhã, mandar meu currículo para ver. Então, aí pode sentar já, né? Pode. A oferta, eu nem tenho nada de oferta, nem trouxe nada, eu tô duro. Deus conhece meu coração, tô durão, não tem,
tô até aí, ó, tá difícil, o negócio tá pegando, a mãe tem que comprar o leite, o pão, não sei o quê. Eu tô inventando aqui, não tô? Hã? Fala para mim. Somos ou não isso? Muitas vezes somos isso. Mas a gente louvou. Não louvei, cantei. Porque a primeira coisa é que eu tenho que saber a letra. Se eu não souber a letra, porque na verdade eu vou, na verdade, o que aparecer ali é o que eu vou cantar. Aí, o anjo está passeando, né? O anjo passa do meu lado, mas eu estou tão ocupado. Eu estou pensando, sair daqui, o que eu vou fazer? Saindo daqui, vamos comer uma pizza? Saindo daqui, vamos ali, comer uma esfirra? Amanhã, ainda bem que amanhã eu não vou trabalhar. Amanhã, véspera de feriado, aí ainda tem esses dias para... Esse culto que a gente presta a Deus, a gente é muito Zacarias, religioso. Aí Zacarias esperava que o anjo ia falar com ele, sim ou não? Não. Até porque eu nem falei disso, mas quando o anjo apareceu para ele, a Bíblia diz que ele ficou o quê? Com medo. Está aí na sua Bíblia. Quando o anjo apareceu, ele ficou com medo. Tem crente que se Deus falar com ele, ele tem medo, irmão. Eu não entendo isso. Em vez de dar glória, ai meu Deus, é coisa da minha cabeça, estou ficando louco. Não, é Deus falando com você, relaxa. Relaxa. Deus vai falar com você. Só que esteja preparado. Lembra de Samuel? Deus veio e falou, Samuel. Samuel foi lá falar com o sacerdote. Deus veio de novo. Ele foi lá com o sacerdote. Deus veio, o sacerdote falou assim, quando você ouvir o seu nome, diga, fala que o teu servo ouve. Quando ele disse isso, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus falou comigo.